Fala galera, hoje eu vou passar para vocês o conceito de barras de tendência. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está falando de barras e um gráfico de candlestick é que toda a vela é uma relação de preço no tempo e cada vela registra para a gente 4 pontos importantes: mínima, abertura, fechamento e máxima. O que a gente precisa entender é o seguinte: por exemplo, essa vela verde aqui, o ponto mais baixo dela foi a mínima, o ponto mais alto foi a máxima, esse ponto inferior foi a abertura e este traço superior foi o fechamento. Como ela fechou num valor mais alto do que a abertura, ela foi um candle de alta. E aqui eu escolhi a cor verde para representar isso. Em um candlestick vermelho, o ponto mais alto é a máxima, o ponto mais baixo é a mínima, a abertura dele foi aqui em cima e o fechamento aqui embaixo. Como o preço fechou a um preço inferior ao que ele abriu, fechou nesse caso negativo. E aqui estou representando na cor vermelha. Tá? Elementos que a gente precisa entender. Quanto maior for o deslocamento, maior o corpo, essa parte que a gente chama entre a abertura e o fechamento, a gente chama de corpo da vela. Esta região aqui, quanto maior ela for, maior é o deslocamento de preço no tempo. Tá? Cada candle aqui, nesse caso em específico, tem 5 minutos, então quanto maior for essa vela, mais significa que o preço se deslocou naquele período de 5 minutos. Tá? Outra coisa que é importante para a gente que quer olhar uma barra de tendência, primeiro, qual o significado de ter uma barra de tendência no gráfico? É uma barra que tem muita gente entrando, tem urgência em querer comprar, querer entrar naquilo, de modo que eu consiga entrar em momentos que eu tenho urgência para que consiga vender mais caro, nesse caso de uma compra. Por exemplo, aqui eu identifico uma barra de tendência. Barra de tendência, os conceitos são os seguintes. Tem, primeiro, corpo grande, maior do que as sombras. Se for uma barra de alta, fechamento próximo ou na máxima, próximo ou na máxima. Se for uma barra de baixa, fechamento próximo da mínima ou na mínima da vela. Isso significa urgência, tá? Isso significa que tem muitas pessoas interessadas, se a barra for verde, em comprar aquele ativo muito rápido, ele está se deslocando rápido no tempo. E se for uma barra de baixa, quanto maior ela for, mais urgência ela tiver, demonstra que tem muitas pessoas querendo vender aquela barra naquele momento. Só tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção, que é o seguinte: é diferenciar barras de tendência, que são esse tipo aqui, que são barras ligeiramente maior do que as barras normais. Isso aqui eu chamo de barras normais, que para o índice, no gráfico de 5 minutos, gira em torno de 100 a 200 pontos. Isso é uma barra de 250 a 300 pontos. É uma barra ligeiramente maior do que as normais e é uma barra de tendência. Por quê? O corpo é maior do que as sombras, preenche nosso requisito. Ela está fechando muito próximo da máxima e essa sombra inferior representa compradores. Então eu poderia até pintar de verde essa parte inferior, de modo que 90% ou mais dessa barra é compradora. Mas tem momentos que eu tenho barras excessivamente grandes em relação às outras barras do gráfico, como por exemplo essa barra aqui e essa barra aqui. Quando eu tenho barras excessivamente grandes aqui, que em torno de, para essas barras do gráfico, estou falando de uma barra que é 4, 5 vezes maior do que as barras de tamanho médio que eu tenho na tela, ou seja, que é uma barra de 400, 500 pontos, não é ideal entrar assim que rompe a máxima dela. E aqui eu estou apresentando só o conceito de barra de lateralidade, só o conceito de barra de tendência, mas
é muito importante o contexto onde essa barra está aparecendo. Isso eu vou trazer em próximos vídeos, que assim fica mais fácil fazer uma continuidade no estudo a partir de módulos menores, de aulas de 5, de 10, de 15 minutos. Então, quando eu tenho barras muito grandes, como essa daqui, como essa barra aqui e como essa barra aqui, o ideal é imaginar que todo candlestick é uma tendência. Porque se essa barra fosse do gráfico diário, ela estaria compreendendo todas essas tendências aqui. Se a gente for no gráfico diário, vai ter uma vela, vai ter um candlestick desenhado lá, que está representando todas as movimentações que ocorreram hoje dentro do gráfico de 5 minutos. Então, quando eu tenho uma barra excessivamente grande como essas, o ideal é esperar um pullback. Eu tenho um gatilho aqui por volta dos 50%, da metade, e a possibilidade de entrada aqui. Agora, quando eu volto a ter barras de tendência num bom tamanho, como essa barra aqui, que tem corpo maior do que as sombras, essa sombra superior eu posso pintar de vermelho, porque representa vendedores. E aqui eu tenho uma sombra muito pequena inferior, então a barra está fechando próximo da mínima, está me demonstrando urgência. Após um pullback, eu posso pensar em vender aqui com um stop aqui em cima, mais correto ainda nessa barra de rompimento, e buscar um movimento projetado, 1 para 1, fazer uma parcial aqui, por exemplo, puxar o meu stop para o 0 a 0 e deixar o trade andar. Não vou falar hoje sobre gerenciamento, como conduzir um trade, até mesmo porque isso é bastante individual, mas quando eu gravar um vídeo sobre isso, vou passar a minha visão e a maneira que eu faço isso. Por exemplo, neste outro ponto, por que seria uma possível entrada aqui? Anteriormente, para o que tem no gráfico aqui, o que está desenhado, a gente tinha tendência de alta nesses pontos, até que parou de romper topo, perdeu um fundo, corrigiu, chegou nessa região de fundo e nessa última região de fundo confirmado aqui, não rompeu, segurou e fez um fundo mais alto. Então, quebrei essa tendência anterior que eu tinha aqui, para cima, rompeu o topo, quebrou linha de tendência, corrige mais ou menos nos 50%. Percebe uma coisa que é muito importante aqui, que todo este movimento, vou dar uma limpada aqui, todo esse movimento de alta, de 700, 800 pontos, que seria o equivalente à retomada, ele ocorreu em 4, 5 barras. E essa correção aqui, ela ocorreu em 20, 25 barras, para andar só 50% do movimento que foi produzido por essa barra verde. Então, assim que a gente tem uma retomada de tendência, demonstrado por esta barra aqui, a gente pode pensar em entrar na ruptura da máxima, stop abaixo, e eu posso aí buscar ou 1 para 1 dessa barra, ou eventualmente o 100% desse movimento dessa barra verde aqui, projetada lá para cima. Tá? É isso que eu tinha para passar na aula de hoje para vocês. Vou procurar postar vídeos aí que auxiliem vocês. Eventuais dúvidas podem deixar nos comentários. Tem muita coisa para ser exposta aí no Day Trade.